Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Miqueias, que fica antes do profeta Naum, capítulo 7. Quero falar sobre um tema muito necessário para nós, como crentes, como não crentes, que é o perdão de Deus. A Bíblia chega a dizer, no Salmo 32, bem-aventurado é o homem cujo pecado é perdoado. Não existe felicidade maior do que a gente ser perdoado. E não existe inferno maior do que você viver debaixo da prisão da culpa. E eu queria tratar desse assunto, baseado nesse texto aqui, de Miqueias, capítulo 7. Ele diz no versículo 18. Vamos ler juntos? 18 a 20? Miqueias 7, 18 a 20. O que diz? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Meus prezados irmãos, eu quero falar sobre Deus como aquele que é incomparável em perdoar. Versículo 18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Então não existe ninguém semelhante a Deus na questão do perdão. Porque somente Deus, Ele pode nos perdoar. Todos nós somos pecadores. E na condição de pecadores, todos nós carregamos a consequência do pecado, que é a culpa e a condenação de Deus. E se existe uma coisa que é muito difícil para o ser humano tratar e cuidar, é desse negócio chamado culpa. Se a gente conseguisse acabar com a culpa, a gente fecharia todos os consultórios de psicologia que nós temos hoje. Grande parte dos psiquiatras estariam desempregados. E muitas igrejas estariam assim também, sem muito o que falar. Porque se existe um problema que nós carregamos como pecadores, é a culpa. Existe a culpa objetiva, que todos nós temos consciência. Por exemplo, se você furar um sinal vermelho, você vai receber uma multa, porque você é culpado de forma o quê? Objetiva. Se a Bíblia diz não matarás e você mata, você é culpado, você carrega uma culpa de forma o quê? Objetiva. Mas existem também aquelas culpas subjetivas. Porque a Bíblia diz, não adulterarás, mas aquele que olhar para uma mulher de forma impura, já pecou no seu
Coração. A Bíblia diz que nós não devemos mais matar, mas se eu odeio o meu irmão, eu já quebrei. Tá certo? Então é uma culpa o quê? Subjetiva. A grande questão da culpa na nossa vida, e Paul Tournier escreve um livro sobre isso, né? Culpa e graça, é que se nós não tratarmos da culpa na nossa vida, se nós não entendermos o conceito da graça de Deus, nós vamos sempre conviver com a culpa como se fosse um grande iceberg dentro de nós. Existe um tipo de culpa que é muito comum no nosso ambiente religioso, e a gente tem tratado muitos casos aqui de pessoas que vieram de uma denominação aí que eu não quero citar. Jesus falava que os fariseus colocavam sobre as pessoas fardos que eles mesmos não conseguiam o quê? Carregar. Então, eu me lembro de uma irmã que fez um voto que não ia cortar o cabelo. E ela não cortou, e o cabelo cresceu, mas cresceu mesmo. O cabelo já estava lá embaixo. E ela disse: pastor, o que eu faço? Que eu falei com o meu pastor lá, ele disse que eu não posso quebrar o voto, que o cabelo está grande demais. Eu falei: minha irmã, pode cortar o cabelo e põe na minha conta. Se for de culpa, você põe na minha conta. Porque se você fez esse voto de não cortar cabelo, isso é um voto precipitado. Porque Deus nunca pediu ninguém para não cortar cabelo, para não fazer perna. Aliás, é higiênico, né? Então tem gente que tem dentro de si, no ambiente evangélico, carrega dentro de si uma culpa por coisas que Deus não pediu, mas são tradições de homens. Pessoas que são crentes, mas não se perdoam. Deus já até perdoou, porque nós vamos aprender aqui um pouco sobre o perdão de Deus. Quando Deus perdoa, Deus perdoa. É a mesma coisa quando você paga uma conta de luz ou de água, que você pagou, pagou. Você pode até guardar o recibo, mas que está pago, está pago. Você não pode ficar voltando lá para quando dizer: eu estou devendo, será que eu paguei? Não, está pago. E é tão interessante, porque quando a gente aprende sobre essa doutrina da salvação, a salvação ela foi necessária por causa da nossa culpa e por causa do nosso pecado. Quando Jesus disse lá na cruz: está tudo consumado, Ele nos salvou. Mas quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,12 que Ele nos salva, significa que existe um processo de salvação, que é justamente a libertação da presença do pecado. E a Bíblia fala que definitivamente Ele nos salvará. Ele nos salvará. Então preste atenção. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque o texto é para crente aqui. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da sua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quem é como Jeová? Esse é o nome de Miqueias. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não existe ninguém comparável a Deus quando a matéria é perdão, porque só Ele perdoa pecados. Ele é o Deus que perdoa os pecados do seu povo. Ele tem prazer, não em condenar,
mas Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em dizer para você: vai e não peques mais. Mas eu queria destacar, à luz dessa afirmação, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Primeiro, porque o perdão de Deus, ele é incomparável. Pelo seu custo. A Bíblia diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então o custo do nosso perdão, que eu não paguei, mas que Cristo pagou, Ele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De tal maneira que se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há para mim mais. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ninguém pagou o preço da minha salvação, do meu perdão, senão Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que não há salvação em nenhum outro, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele deu a sua vida por nós. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. É que esse ato de perdão, ele é incomparável no seu custo, porque ele foi uma oferta espontânea, de misericórdia, de amor, por mim e por você. Mas em segundo lugar, o perdão de Deus, ele é incomparável em sua concessão. Em sua concessão. Jesus, certa vez, estava num jantar e veio uma pecadora, uma mulher prostituta, uma mulher da vida. E essa mulher começa a ungir aos pés de Jesus e chorar aos pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E Jesus diz para ela: os teus pecados estão perdoados. A mulher que foi pega em adultério e foi trazida à presença de Jesus para que ela fosse condenada, mas para que uma armadilha fosse armada a respeito do juízo de Jesus, Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí dos mais velhos aos mais novos, todos saíram e ficou ela e Jesus. E Jesus diz: cadê aqueles que estavam te condenando? Todos foram embora. E ele disse para a mulher: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Olha a concessão do perdão. Foi assim com essa mulher, foi assim com a mulher que ungiu os seus pés, foi assim com o ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A parábola do filho pródigo, em Lucas, o filho vem, o pai vai ao encontro dele. E o pai o perdoa, e o pai o restaura, e o pai o restabelece. Porque um filho de Deus desviado não significa que ele perdeu a sua salvação, que ele perdeu a sua identidade de filho. Ele continua sendo filho, mesmo comendo bolota de porcos. Ele não perdeu a sua identidade. E ele vai voltar. Então, o perdão de Deus
é incomparável. Não há semelhante a ti que perdoas. Não há. O perdão de Deus é incomparável em seu custo, é incomparável em sua concessão, é incomparável em sua frequência. Até quando? Até quantas vezes eu devo perdoar? Está lá em Mateus 18, 21 a 22, né? Até 70 vezes 7. Você vai aprender. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que significa isso? Não está dizendo que o sangue de Jesus nos perdoa, porque já está perdoado. Nos purifica porque eu e você, até a gente morrer, o dia em que a gente fosse encontrar com Jesus, e a gente se ver livre da presença do pecado, até lá, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você diz, pastor, isso é bom, então eu vou pecar. Então, porque você não é crente. Mas uma coisa que está garantida para mim e para você, que o perdão de Deus, ele vai ao nosso passado, ele está no nosso presente e ele vai ao nosso futuro. O perdão de Deus não tem semelhança, porque a gente perdoa agora, mas depois a gente não perdoa. Mas o perdão de Deus é contínuo, é contínuo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purificará todo pecado. O perdão de Deus, ele é inigualável em sua natureza definitiva. Miqueias 7,19. Veja que coisa interessante. Lê comigo 7,19. O que ele diz? Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados. Veja bem, quando você vai para o versículo 18, diz que ele perdoa no presente. Esquece no presente, que não retém a sua ira no presente. Mas ele já está dizendo aí da natureza definitiva. Se a gente for para a língua hebraica, estudar essa sequência de palavras, nós vamos ficar encantados, porque ele nos lava, ele nos purifica e ele apaga. O que significa isso? Significa que o pecado perdoado não existe mais. As mulheres são assim no casamento. O marido erra, vai lá, pede perdão. Ela diz, está perdoado, meu amor. Semana que vem, o tonto comete o mesmo pecado. Ela diz, eu já perdoei você semana passada. Ela não esqueceu que perdoou, está vendo? Nós somos assim. Parece que o perdão para a gente é uma coisa que está sempre anotada, está sempre diante de nós. Nós não conseguimos nos esquecer dos pecados perdoados, mas Deus esquece. Deus esquece. E é tão interessante.
Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Romanos 8. Romanos 8, 33 e 34. Vamos ler juntos? Todo mundo recita isso com rapidez. Mas veja a profundidade teológica disso sobre perdão. O que diz? Quem intentará acusação contra os eleitos de... É Deus quem os... O que significa Deus é quem os justifica? Deus diz assim: nenhuma condenação há mais para você por causa desses pecados que você cometeu. Então não adianta acusar você por causa desse pecado. Versículo 34, o que diz? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, veja os verbos no passado. Volta aí o texto. Eu queria que você olhasse. Quem os condenará no presente? É Cristo Jesus quem morreu no passado, quem ressuscitou no passado, mas no presente está à direita de Deus e também o quê? Intercede por nós. Ele diz, é mais ou menos o seguinte, né? Você comete um pecado, Deus perdoa esse pecado, o diabo e as pessoas sempre vão estar acusando você desse pecado. Porque na igreja é assim. Até os pecados que você cometeu, os crentes não esquecem. Fica registrado no livro de Atos. Mas Deus não registra os nossos pecados. O perdão de Deus, ele é incomparável também, em quinto lugar. Porque ele, veja aí, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe o que isso significa? Quando ele diz tornará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades, ele está dizendo aqui que ele não somente perdoou, mas ele subjugou os nossos pecados. Ele perdoa. E o resultado é a cura definitiva. Essa expressão lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, há uma expressão de um comentarista chamado Irsby, e ele diz: Deus não somente subjuga os nossos pecados, como joga os nossos pecados no fundo do mar e põe uma placa lá: é proibido pescar. Por que isso? Porque há muita gente na igreja que não entendeu a grandeza do perdão de Deus. Há muitos crentes que confessam o seu pecado, que lê na Bíblia que Deus perdoou os seus pecados, mas ele não consegue se apropriar daquele perdão. A pessoa convive com aquela culpa. É como se Deus tivesse perdoado, mas não apagado, não lançado o pecado das profundezas do mar, e a pessoa fica remoendo aquele pecado. Não estou dizendo que você vai esquecer os seus pecados passados, mas você tem que entender que aqueles pecados passados não podem afetar a sua vida espiritual no presente. Davi faz uma oração muito interessante lá no Salmo, ele diz: não te lembres dos pecados da minha o quê? Mocidade. Se for lembrar, você está perdido. A gente só pensa nos pecados da mocidade presente, né? Eu vejo uns crentes aqui, bravos com a mocidade. Calma, filho. Você foi bem pior. Quer matar os adolescentes hoje.
Quando diz que Deus perdoa, quando ele diz que Deus subjuga os nossos pecados, como está aqui, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus está aniquilando definitivamente os nossos pecados. Diz amém aí para me ajudar. Você que tem uma capivara desgraçada antes de ser crente, e hoje está com essa auréola aqui. E você pode dizer tranquilamente: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Irmão, só Deus pode fazer isso. Houve uma grande discussão, um congresso de pastores e líderes cristãos para discutir qual era a diferença do cristianismo e das outras religiões. E aí um irmão muito simples diz: olha, a única diferença, ou a diferença fundamental, é que a única religião que tem graça é o cristianismo. É graça sobre graça. E a graça nos traz o perdão. E o perdão destrói todas as nossas culpas. Você não pode viver a sua vida se autocondenando. Eu tenho conversado com pessoas, aí as pessoas elas vivem, parece que estão dentro de uma prisão de culpa, de sofrimento. O perdão de Deus, em sexto lugar, ele é incomparável na sua garantia. Veja no versículo 20, o que diz? Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Por que o perdão de Deus é incomparável em sua garantia? Porque a fidelidade de Deus, ela é fiel à aliança da graça. Ele não pode mentir. Miqueias, ele ratifica para mim e para você aqui, que a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança da graça, ela foi falada, escrita e juramentada por Deus aos nossos pais. De tal maneira que Deus não vai mudar a aliança da graça. E a aliança da graça significa que Ele vai nos perdoar de forma unilateral. Tem um salmo, quando eu li esse salmo, eu ficava chateado. Pense num salmo chato. Veja lá o Salmo 136. Depois eu quero que você leia esse salmo em casa. Eu ficava, que salmo chato. Eu penso assim, vocês não pensam, vocês são tudo santo. Tudo lá. Eu começava a ler o salmo. O salmo diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Aí vem: porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu ficava pensando nas rezas, nas ladainhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura. E eu fiquei pensando: Senhor, por que o Espírito Santo põe um salmo desse aqui para nós? É para dizer para mim e para você que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Que Ele tem prazer na misericórdia. Que o que eu faço, o que você faz ou deixa de fazer, isso não vai diminuir o amor de Deus por mim e por você, porque o amor dele se fundamenta na misericórdia dele. Deu para entender? Não é se você corta cabelo, às vezes precisa, até para embelezar. Não é
por aquilo que a gente... Você já pensou se a gente fosse... Se Deus nos tratasse segundo as nossas omissões? Porque tem muita gente que quer saber muita coisa nova na Bíblia. Meu filho, nós já estamos perdidos por aquilo que nós já sabemos e não fazemos. Tu ainda quer conhecer coisa nova? Quer revelação, desgramado. E nós já estamos perdidos. Com o que a gente já sabe e não faz. Não, pastor, eu quero coisas novas. Não, filho, não inventa não. Então, irmãos, que a gente possa admirar Deus, que nós possamos ter um deslumbramento por Deus, porque ninguém é semelhante a Ele no perdão. E se você está aí com o seu coração apertado, tem gente que pecou há 20 anos, 30 anos, e carrega a culpa dentro do coração. Ah, pastor, fiz um negócio errado. Pastor Hernando conta umas histórias aqui que eu fico assim, como é que pode? Vamos ficar de pé? Eu queria que você lesse Miqueias 7. Versículo 8 e 9. Se você hoje, essa noite, você que está aqui, você que está nos assistindo, você é um crente, você é crente mesmo. Você caiu no pecado. E se você é crente, você está triste. Porque o Espírito Santo entristece quando a gente peca. A gente entristece o Espírito Santo. Quando a gente peca, o pecado é como uma sujeira no corpo. Lembra de Davi? Lava-me completamente da minha o quê? Iniquidade. É como ir dormir cheio de terra. Assim no... Mas Deus está pronto para nos perdoar, para nos purificar, para lavar você. Veja que coisa linda, Miqueias vai dizer no capítulo 7, versículo 8. Ele vai dizer assim, vamos lá? 7, 8 e 9. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha. Eu sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele, e eu verei. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui como pecadores, Pai. Nós não somos melhor do que ninguém, porque nós não somos mesmo. Às vezes nós queremos ser, mas não somos. E Tu sabes aqui as lutas que cada um carrega nessa área de culpa, de pecado. Tu sabes aqui, ó Deus, alguns que carregam no coração muitas tristezas por tradições humanas, não por exigências do Senhor, mas carregam um fardo da culpa, da opressão. A Tua palavra nos diz que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Tu és o Deus que traz refrigério, traz perdão, traz alegria, traz restauração. Venha remover a culpa da mente, do coração do Teu povo nessa noite. Venha trazer refrigério para as nossas almas e a certeza de que só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. E para os nossos pecados perdoados pelo Senhor, ninguém poderá mais usá-los contra nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.